Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: onde estiver seu coração, lá também estará seu tesouro. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se eu perguntasse para você, o que é o seu tesouro? Talvez seja difícil a gente expressar por palavras, mas aonde está o nosso coração? Aonde estão as nossas palavras? Aonde estão os nossos pensamentos? Aonde estão os nossos sonhos? É lá que está o nosso tesouro. Então, às vezes fica difícil expressar por palavras o que é mais importante para você. Dessa vida, o que você gostaria de conquistar? Às vezes a gente pensa em diversas coisas, faz diversos planos, e conforme o tempo passa, a gente percebe que certas coisas foi até bom que não deu certo. Outras coisas nós chegamos até a tentar, como muitas pessoas fizeram uma faculdade e no fim nunca exerceram a profissão. A verdade é que as coisas que a gente imagina dependem muito do tanto de Deus que está dentro de nós, porque nós podemos sonhar, mas o realizar, ele vem de Deus. Quando a gente tenta realizar algo sem Deus, acaba se tornando um tanto quanto doloroso, vazio, sem sentimento, sem amor, sem paixão. É aquilo que a gente empurra com a barriga. É aquele dia que a gente acorda e simplesmente acorda e faz o que tem que ser feito, de qualquer jeito mesmo, porque já não se importa o resultado. O importante é que foi feito. E nós vamos tentando entender o que Deus quer de nós ou o que nós queremos de Deus. No fim, parece que todas as pessoas só se importam com uma única coisa: trabalho, dinheiro, amor, família, como se isso fosse as coisas mais importantes desse mundo. E eu vou te perguntar de novo: aonde está o seu coração? O que tem dentro das tuas palavras? O que participa dos teus pensamentos? Às vezes você perde o sono pensando em como poderia ganhar mais dinheiro. Talvez o problema não seja ganhar mais, mas gastar menos. Talvez o problema não é aquilo que nós não temos, mas a forma que gastamos com coisas que não têm valor. Então, se a gente perceber, Deus ele tem dado tudo aquilo que nós precisamos. Porém, pela vaidade dos nossos sonhos, nós colocamos esses recursos em lugares que não edificam em nada a nossa vida. Muito pelo contrário. Com o tempo, eles vão trazer dificuldades. Diga aquele que tem uma dívida, que recebe ligação de tempo em tempo de alguém querendo receber. Diga a esse a vergonha que passa em cada vez que isso acontece. E às vezes ele nem tem mais aquilo. Nem tem mais. É como se nós tivéssemos comprado algo parcelado em 12 vezes. E no primeiro dia, aquilo simplesmente é roubado ou acaba se estragando e já não tem mais um jeito da gente conseguir a garantia. Eu não tenho mais o bem, porém a dívida eu tenho que continuar pagando. Mas eu acho que o pior de tudo desse mundo é o amor ao dinheiro. A ostentação, é eu querer me pautar pelas coisas que eu tenho ou conquistei, ou na maior parte dos casos, roubaram, usurparam. Porque a gente acha que o sucesso é fruto de trabalho? Muitas vezes não. Muitas vezes é fruto de ganância, de trapaça, Muitas vezes não vem do suor, não vem do dia a dia. Se a gente vai lá em Eclesiastes 5, versículo 10 e 11, a palavra do Senhor ela nos diz assim:
Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Aqui, o Senhor está dando um exemplo de que aonde está o seu coração? Meu coração está no dinheiro, meu coração está no trabalho, meu coração está em ficar rico, meu coração está nas coisas desse mundo. Tá? E olha que Deus diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Você sabe que sentimento é esse, ou que comportamento é esse? Ganância. E normalmente a pessoa que ela é gananciosa, ela é mesquinha. Então ela economiza nas coisas mais ridículas do mundo, como se faltasse algo, como se o mais daquilo fosse mudar a vida dela. E olha como que Deus ele é providente nas palavras, e quando nós entendemos a sabedoria de Deus, Ele mostra. Você imagina uma coisa: quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. O que é satisfação? Satisfação é aquilo que quando você come, você sente a necessidade de parar de comer. Por quê? Porque você já está satisfeito. Você já comeu o suficiente. E olha que ele usa a mesma palavra: jamais terá o suficiente. Então a pessoa que ela ama o dinheiro, que o coração dela está no dinheiro, né, que o tesouro dela está nas coisas desse mundo, essas pessoas elas jamais ficarão satisfeitas. Essas pessoas elas jamais ficarão contentes. E nós podemos substituir o dinheiro, como nessa passagem, né, por qualquer coisa desse mundo. Qualquer coisa que você, nesse mundo, amar mais que a Deus, vai acontecer a mesma coisa. Você nunca vai achar que tem o suficiente. Não é à toa que um homem ele tem uma mulher, mas ele deseja a mulher dos outros, né? A cobiça. Não, mas até o próprio rei Davi aconteceu isso com ele. E uma coisa que me chamou a atenção hoje lendo a Bíblia, no livro de Reis, que mesmo após a morte do rei Davi, mesmo após ele ter mandado matar Urias, porque ele cometeu adultério com a mulher dele, o Senhor ainda continuava dizendo que ele era o homem segundo o coração de Deus. E isso me fez refletir sobre uma coisa. Poxa, mas Davi cometeu um erro e Deus, mesmo lá na frente da Bíblia, depois que acabou o livro de Samuel, né, já começou a história do seu filho Salomão e outros reis vieram, Deus continua insistindo que Davi era o homem segundo o coração dele. Você sabe por que Deus continuava falando isso? Porque Davi, ele se arrependeu do que ele fez. Ele pediu perdão por que ele fez. E quando nós fazemos isso, Deus apaga aquilo, apaga as nossas transgressões, os nossos pecados. É por isso que Deus continuou reconhecendo que Davi era um homem segundo o coração dele. E às vezes a gente acha que pede perdão para Deus e o pecado continua lá, sendo lembrado. E na palavra, hoje eu pude perceber nitidamente isso. Quando Davi se arrependeu, quando Deus perdoou, tudo aquilo para Deus deixou de existir. Porém, o conhecimento permaneceu. Então, aonde está o teu amor? Enquanto você amar as coisas desse mundo, não vai ter satisfação. Você nunca vai achar que tem o suficiente. Assim são pessoas que estudam, fazem 1, 2 faculdades, depois faz mestrado, faz doutorado e morre estudando e nada. E a vida se resume simplesmente a isso. Outras pessoas colocam o trabalho, não a riqueza, mas o trabalho em si, acima de tudo, e continua trabalhando e fazendo. E tudo aquilo que a gente coloca demasiadamente, que não seja a serviço de Deus, nunca nós nos sentiremos satisfeitos. E quando nós comemos e não nos satisfazemos, ou quando nós ganhamos, ou quando nós conseguimos, e aquilo é como se fosse nada, é sempre mais do mesmo. Começa que nós acabamos não tendo o gosto da vida.
Nós perdemos a capacidade de reconhecer as pequenas coisas, de agradecer, de se sentir grato. E quando nós perdemos a capacidade de agradecer, de reconhecer que um prato de comida, um simples ir no banheiro, você poder fazer um xixi ou fazer um número 2, é a coisa mais fantástica do mundo. Você poder beber um copo da água, sabe? Você ter uma toalha para se secar, uma escova para escovar o dente, um travesseiro para deitar, uma roupa para vestir, uma meia para colocar no pé, um tênis. Sabe, coisas que parece que quando sobra dentro do nosso guarda-roupa, né, temos mais do que precisamos, parece que aquilo não tem valor. Bom mesmo é as coisas que nós não temos. O sonho do celular novo, da casa própria, do carro, não, isso tem valor. O que eu tenho, não. Então, a partir do momento que eu não consigo reconhecer a bênção que já está na minha vida, eu coloco o meu coração num terreno que é totalmente incerto. Se a gente lê em Eclesiastes ele inteiro, Deus fala muito sobre o futuro. E que ninguém pode entender o futuro, e ninguém pode adivinhar, e ninguém sabe o que vai acontecer. E que não adianta. Agora o Senhor, ele atenta sobre uma coisa. Sobre, tudo bem, você possui os bens, você possui a riqueza. Por que você não é feliz? O que adianta você tudo isso se nada disso der um pouco de alegria aos seus olhos? O que adianta você ter tudo isso e não ter satisfação? Todos os dias acordar e continuar buscando a mesma coisa dia após dia. Mas quando nós pensamos que ainda assim todo esse trabalho e todo esse proveito ele não vai ser no final recompensado, você deve estar se pensando, poxa, como assim? Ué, eu busquei as coisas que eu amava todos os dias, porém eu nunca me encontrei satisfeito sobre essas coisas, por isso eu continuava buscando. É o pior sentimento que existe na vida, é o sentimento de procura. É o solteiro que fica olhando assim, sabe? Eu gosto de mulher que elas conseguem olhar para frente, olhar para trás e parece que tem olho na nuca, né? Olha, homem não, homem já tem que olhar e virar a cabeça. Mas mesmo aquelas que parecem que não estão vendo ninguém, elas estão olhando tudo, estão observando tudo, prestando atenção em mais coisas que nós imaginamos. E sempre que aparece uma nova pessoa, talvez uma nova esperança, talvez seja esse, talvez não, talvez seja essa, talvez não. E o tempo ele vai passando e a gente pensando em filhos, em casa, em trabalho, em família, em infância, em tudo. Sempre novas expectativas, muitas vezes frustradas, sempre novas coisas. Talvez no momento aquilo agrade demais, depois de um tempo parece tanto quanto outras coisas que nós tivemos. E nada dessas coisas, nenhum desses amores conseguiu trazer um pouco de alegria aos seus olhos. E a gente nota que a ausência da alegria, ela precisa ser regada de um bom vinho, de uma boa bebida, né, de uma festa, de alguma coisa que possa enganar os seus sentidos. Porque que graça tem uma cerveja sem álcool? Que graça tem uma bebida que ela não muda os teus sentimentos? Isso não tem graça. Então aquele que bebe porque dentro do coração tem uma amargura, tem umas trevas, né? Tem coisas que precisam ser resolvidas, tem uma eterna busca insatisfeita e continua buscando e não encontra, e continua buscando e não encontra, e ao invés de aceitar a verdade, bebo mais uma dose, bebo mais um copo, fumo mais um cigarro, me deito com mais alguém, né? Às vezes a gente esquece que em tudo isso que tem acontecido à nossa volta, existe algo espiritual que está influenciando o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Porque se o meu coração não está nas coisas que Deus ensina, meu coração ele está inundado do inferno. Simples assim. E eu vou te perguntar de novo, aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Você vai continuar associando ele a coisas dessa vida? Se você me perguntasse hoje, aonde está o meu coração? Eu diria que o meu coração está no Senhor. Aonde estão os meus pensamentos? Os meus pensamentos estão no Senhor. Aonde está o meu tesouro? O meu tesouro está
no Senhor. Ah, mas e as coisas dessa vida, e o trabalho e tudo? Não tem problema nenhum. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Eclesiastes 5:15. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. O que adianta você ajuntar um tesouro que você não vai poder levar? O que adianta você continuar ostentando ou exibindo ou querendo, sei lá, fazer o quê com coisas que vão ficar aqui? Se a tua vida acabar hoje, vai tudo ficar aqui. Tudo isso que você é apegado, sabe? Tudo as coisas que você não deixa ninguém tocar, ninguém relar, as coisas que você ama, as coisas que você adora. Sabe o que os herdeiros vão fazer com tudo isso? Vão vender tudo. Vão entregar para alguém que não sabe o valor ou vai largar lá apodrecendo. É aquilo que você tanto amou. Porque o teu amor para você pode ser alguma coisa, para outros pode não ser nada. E é quando os nossos sonhos podem ser trocados por um punhado de dinheiro que a gente nota que não conquistou nada nessa vida. Porque o respeito, ele não custa. O respeito, ele é conquistado através de atitudes, através de comportamento, através de palavras. Não adianta a minha vida não ser um reflexo das coisas que eu acredito. Se hoje as pessoas pudessem entrar nas tuas redes sociais, você acabou de falecer. Dessa vida você passou por uma melhor. Eu não te conheço, vou entrar nas suas redes sociais e vou tentar entender aonde estava o seu coração nessa vida, sabendo que daqui você não ia levar mais nada. Será que eu consigo encontrar o seu tesouro lá? Será que eu consigo ver onde estava o teu coração? Será que eu sei que dentro de você vai levar algo além do amor que você recebeu das pessoas ou não? Será que dá pra gente identificar que você é uma pessoa cristã, que você acredita em Jesus Cristo? Será que o reino de Deus era prioridade na sua vida? Será que eu consigo ver tudo isso que o Senhor ensina? Será que eu consigo ver sabedoria? Será que eu consigo ver um versículo da Bíblia, uma mensagem que remete ao nome do Senhor? Será que quando você chegasse no céu, você poderia dizer, olha, eu já li a Bíblia inteira, eu amo a palavra de Deus, meu versículo favorito é tal. E aí vem um segundo ponto. Porque na verdade Deus, quando eu falo sobre riquezas, é o amor ao dinheiro. É o amor, é a ganância, sabe? É você viver em função disso. Não quer dizer que você não pode ter ou não, mas ter da forma que Deus permita que você desfrute disso. Porque foi a pergunta que ele fez lá em cima. O que adianta você ter tantos bens, tantos benefícios, se você não é feliz com nada disso? Se nada disso pode dar um pouco de alegria. Mas quando é Deus que concede essas coisas, não por ganância, sabe? Não por nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, mas porque nós fomos bons administradores, sabe? Porque nós fizemos parte do chamado, do propósito e tudo. Deus ele não fez a gente para ser miserável. Não fez, longe disso. Não é à toa que ele fala, eu nunca vi um justo mendigando um pão. Sim, nós vamos ter as nossas coisas. Porém, ter as coisas sem Deus é diferente de ter as coisas com Deus. E eu digo isso baseado nesse versículo, Eclesiastes 5:19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus. Olha que coisa interessante. Se eu te perguntasse as coisas que você tem, quem te deu? Qual seria a sua resposta? Não, eu trabalho desde os meus 15 anos. Não, eu trabalho desde pequeno. Daí eu conquistei tudo, ninguém me deu nada, eu conquistei. Olha a diferença quando Deus fala. E quando Deus concede riquezas e bens, Deus concede. Quem te deu isso? Foi seu trabalho ou foi Deus que concedeu?
E se a gente olha em Eclesiástico, ele vai começar a devanear sobre diversas coisas, sobre a pessoa que é justa e o ímpio, sobre a pessoa que serve ao Senhor e a que não serve. E no fim, não existe uma lógica para isso. Não é certeza que aquele que é justo vai ter tudo e o ímpio não vai ter nada. Não tem. Não existe essa ordem lógica para que nós pudéssemos fazer as coisas por interesse. É por isso que tudo às vezes fica no meio dessa confusão. Porém, aquilo que nós temos foi Deus que concedeu. E mais, quando é Deus que concede, nós conseguimos desfrutar. Você sabe o que é desfrutar das coisas que você tem? É você poder ajudar uma pessoa, que você sabe que não vai faltar. Você poder dar uma cesta básica, você poder ajudar uma obra, uma instituição, você poder ajudar um amigo, sabe? Você poder fazer o bem para as pessoas com aquilo que Deus te deu. Porque você não é sovina, você não é ganancioso, você sabe que aquilo ali vai de alguma forma fazer aquilo que Deus quer que seja feito, por isso que Ele te deu recursos. E aceitar a sua sorte. Não existe sorte, existe Deus. E a ser feliz. Nós sabemos que a felicidade é a presença de Deus em seu trabalho. Então nós trabalhamos porque ali Deus nos colocou, porque Ele tem um propósito, um chamado independente do que nós fazemos. É a passagem: ainda que fores um escravo e vieres a te tornar livre, antes trata de aproveitar o teu chamado. O que Deus quer dizer com isso? Que não importa onde você está ali para ser sal e ser luz. Você está ali para fazer as coisas diferentes. Ainda que no futuro tudo mude, naquele instante, naquela condição, faça a diferença. E o mais bonito vem no fim. Isso é um presente de Deus. Então eu precisei colocar o meu coração nas coisas da terra? Não precisei. Eu coloquei o meu coração no céu. Coloquei o meu tesouro no céu e o Senhor me concedeu a riqueza. Olha que coisa diferente. Eu não amei as coisas desse mundo, eu amei as coisas do alto. Eu coloquei a minha confiança no alto, eu coloquei tudo no alto nas mãos de Deus. E Deus me concedeu não apenas tudo o que eu queria. É a mesma história quando Salomão pediu sabedoria para Deus, ao invés de riquezas e reinos, e Deus disse: olha, porque você pediu sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar mais do que você pediu. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar bens, eu vou te dar fama, eu vou te dar tudo. Só que diferente de Davi, no final da vida, Salomão também traiu o Senhor, adorando outros deuses, e essa é a traição que Deus não consegue perdoar. Então, enquanto o nosso pecado talvez seja como o de Davi, pecando contra as pessoas e não contra Deus, ainda nós encontramos o perdão no Senhor. Podemos nos arrepender, podemos entender e tentar mudar de vida. Mas satisfação e tudo isso que nós podemos ter só quando o nosso coração está no lugar certo. Aonde estiver o seu coração, lá também estará o seu tesouro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa fazer você entender que você amar as coisas dessa vida só vai fazer você sofrer. Muito pelo contrário, que você acha que você vai conquistá-las, você vai acabar perdendo tudo, porque esse é o preço. Aquele que quiser salvar a sua vida, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que colocar os seus interesses em primeiro lugar, ele nunca vai ter a vida verdadeira. Mas aquele que negar tudo por amor a Jesus, esse sim vai conquistar a vida verdadeira. Porque o que adianta a gente conquistar o mundo inteiro se tiver que perder a nossa alma no final? É como se nós tivéssemos conquistado o mundo inteiro a troco de uma doença que não tem cura. E aí? Como é que funciona? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.